E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, é conhecido por seu estilo intenso à beira do campo e suas declarações que frequentemente movimentam os bastidores do futebol brasileiro. Desta vez, o português voltou a ser o centro das atenções ao comentar sobre a situação do Fluminense, que vive um momento delicado na reta final do Campeonato Brasileiro. Durante uma coletiva de imprensa, Abel não economizou nas palavras e disparou: "Vamos garantir o campeonato." A frase, carregada de provocação, rapidamente viralizou e dividiu opiniões entre torcedores e especialistas. A declaração veio após a vitória do Palmeiras sobre um adversário direto na luta pelo título. Questionado sobre as chances do Fluminense, que enfrenta dificuldades tanto dentro quanto fora de campo, Abel inicialmente adotou um tom analítico, mas logo mudou para a ironia. "É complicado quando o foco se perde. Eles estão pensando na Libertadores, mas o brasileiro não perdoa", afirmou. Em seguida, com um sorriso provocativo, completou: "Deixem conosco. Nós garantimos o campeonato." Para os torcedores palmeirenses, as palavras de Abel foram um reflexo da confiança que o técnico transmite ao elenco. Sob seu comando, o Palmeiras tem mostrado consistência em um futebol de alto nível, algo que coloca a equipe como uma das favoritas ao título. No entanto, a provocação ao Fluminense despertou reações mistas. Enquanto alguns enxergaram a fala como parte da tradicional guerra de palavras no futebol, outros consideraram a postura desrespeitosa. Nas redes sociais, a repercussão foi instantânea. Torcedores do Fluminense reagiram com indignação, acusando Abel de falta de humildade. "Ele deveria se preocupar com o time dele, não com o nosso", escreveu um torcedor. Já os palmeirenses trataram a frase como um recado claro: o Palmeiras está pronto para assumir o protagonismo na reta final da competição. "Isso é o espírito de campeão. Não tem como não admirar o Abel", comentou um fã entusiasmado. A relação de Abel Ferreira com as palavras fortes não é novidade. Desde que chegou ao Brasil, o treinador português tem se destacado tanto por suas conquistas quanto por seu estilo inflamado, dentro e fora do campo. Em outros momentos, ele já havia alfinetado adversários, mas desta vez parece ter tocado em um ponto sensível. O Fluminense, atual campeão da Libertadores, vem enfrentando problemas com lesões e desgaste, o que pode ter motivado a resposta contundente do técnico alviverde. Especialistas apontam que o comentário de Abel pode ser interpretado como uma estratégia para desestabilizar emocionalmente os adversários. Ele é extremamente inteligente. Sabe usar as palavras como arma, tanto para motivar seus jogadores quanto para pressionar os rivais, analisou um comentarista esportivo. Essa abordagem, embora eficaz em alguns casos, também pode gerar atritos desnecessários, especialmente em um campeonato tão disputado quanto o brasileiro. Por outro lado, a provocação de Abel reacende a discussão sobre o papel do treinador no futebol moderno. Para muitos, a fala representa mais do que um momento de descontração ou rivalidade, é uma amostra de como ele enxerga a competição. O Abel é competitivo ao extremo. Ele vive o futebol com intensidade, e isso transparece em tudo que ele faz e diz, comentou um ex-jogador que trabalhou com o técnico em Portugal. Nos bastidores do Fluminense, a declaração de Abel parece ter sido encarada como uma afronta. Segundo fontes próximas ao clube, jogadores e comissão técnica estão determinados a responder à altura dentro de campo. Se ele acha que pode subestimar o Fluminense, está muito enganado. "Vamos mostrar quem somos no momento certo", declarou um atleta tricolor que pediu anonimato. O clima de tensão promete esquentar ainda mais o duelo entre as equipes, caso se enfrentem novamente. Enquanto isso, Abel segue confiante. Em uma nova entrevista, ele reafirmou sua crença no grupo palmeirense e na capacidade da equipe de alcançar o título. "O futebol é decidido em campo, e é lá que mostramos quem somos. Temos um objetivo claro, e não vamos desviar dele", disse o treinador, desta vez com um tom mais sério, mas igualmente firme. O impacto da fala de Abel no cenário do futebol brasileiro é inegável. A rivalidade entre Palmeiras e Fluminense,
já acirrada, ganhou um novo capítulo com essa troca de farpas. Torcedores de ambos os lados aguardam ansiosos pelos próximos jogos, que podem decidir não apenas o destino do campeonato, mas também a resposta final a essa provocação. Embora o Campeonato Brasileiro seja conhecido por sua imprevisibilidade, é inegável que declarações como a de Abel Ferreira adicionam um tempero especial à competição. Para muitos, é justamente esse tipo de emoção que torna o futebol brasileiro único. O que seria do futebol sem essas histórias? No fim das contas, são elas que ficam na memória, comentou um jornalista esportivo veterano. Enquanto isso, as atenções seguem voltadas para o Palmeiras, que continua firme na briga pelo título. A frase de Abel pode ter sido ousada, mas, se há algo que o técnico português já provou, é que ele costuma cumprir o que promete. Seja pela habilidade tática ou pela confiança inabalável, Abel se consolidou como um dos protagonistas do futebol brasileiro. Resta saber se o Fluminense usará a provocação como combustível para reagir ou se o Palmeiras, sob o comando de seu técnico falastrão, manterá a liderança e levantará mais uma taça. A temporada ainda reserva muitas emoções, mas uma coisa é certa, Abel Ferreira sabe como transformar até mesmo uma simples coletiva em espetáculo. E, no Brasil, isso faz toda a diferença. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! O comentário provocativo de Abel Ferreira sobre o Fluminense não apenas movimentou o mundo do futebol, mas também abriu espaço para reflexões sobre a intensidade das rivalidades no Campeonato Brasileiro. A fala do treinador português, que sugeriu que o Palmeiras garantiria o campeonato, vai além de uma simples provocação e expõe a competitividade que marca a disputa entre os maiores clubes do país. Num torneio onde cada detalhe pode ser decisivo, até as palavras fora do campo podem causar impacto dentro dele. Para muitos, o estilo de Abel é uma extensão de sua personalidade como técnico, estratégico, confiante, acima de tudo, provocador. Ele sabe que suas palavras podem gerar repercussão, e usa isso a seu favor para construir uma narrativa de superioridade ao redor de seu elenco. O impacto psicológico sobre os rivais é evidente, especialmente quando se trata de um Fluminense que, mesmo como campeão da Libertadores, não vem conseguindo manter a consistência no Brasileiro. Curiosamente, o episódio também colocou em evidência a cultura do trash talk no futebol, algo mais comum em esportes como basquete e MMA, mas que vem ganhando espaço nos gramados brasileiros. Ao mesmo tempo que estimula o espetáculo, essa abordagem levanta questões sobre os limites da rivalidade. Quando questionado se suas palavras poderiam ser vistas como arrogância, Abel respondeu de maneira direta: "O futebol precisa de emoção, e é isso que eu trago." Esse tipo de postura, entretanto, não agrada a todos. Alguns técnicos preferem evitar declarações que possam ser usadas contra eles em momentos difíceis. Para esses críticos, Abel está brincando com fogo. Afinal, qualquer deslize do Palmeiras na reta final do campeonato pode transformar suas palavras em combustível para os adversários. No entanto, o treinador parece confortável com o risco, confiando na solidez de sua equipe. Um dos aspectos mais intrigantes dessa situação é o impacto que a declaração pode ter nos bastidores do Fluminense. Fernando Diniz, técnico do time carioca, conhecido por sua abordagem filosófica e emocional, não respondeu diretamente ao comentário de Abel, mas sabe que o episódio pode ser usado para motivar seu elenco. Em momentos de adversidade, como o que o Fluminense vive, essas rivalidades verbais podem ser um ponto de virada. Enquanto isso, os jogadores do Palmeiras demonstram estar alinhados com a postura de Abel. Após a vitória no último jogo, alguns atletas reforçaram o discurso do treinador, destacando que a confiança é uma marca registrada da equipe. Essa união entre técnico e elenco é, sem dúvida, um dos fatores que mantém o Palmeiras na briga pelo título, mesmo em um campeonato tão equilibrado. O torcedor, como sempre, tem papel central nesse espetáculo. A provocação de Abel despertou reações inflamadas, com memes, debates acalorados nas redes sociais e até cartazes nos estádios. Para os palmeirenses, a frase do técnico foi um símbolo de coragem e ousadia. Já para os tricolores, foi uma afronta que não será esquecida tão cedo. O futebol brasileiro,
com sua paixão única, transforma até mesmo essas situações em combustível para a festa das arquibancadas. Além do impacto emocional, as declarações de Abel também revelam um entendimento profundo do que significa competir em alto nível. Para ele, o futebol não é apenas técnica e tática, mas também narrativa e espetáculo. Ao se posicionar como protagonista, ele eleva o interesse pelo campeonato e, indiretamente, atrai ainda mais atenção para os jogos de sua equipe. Com o campeonato se aproximando do desfecho, as palavras de Abel Ferreira ecoam como um desafio. Cada rodada ganha um peso ainda maior, e o embate psicológico entre técnicos e equipes promete ser tão importante quanto os confrontos dentro de campo. A capacidade do Palmeiras de sustentar esse discurso até o final será um teste tanto para o time quanto para seu treinador. Independentemente de quem levará o troféu, a postura de Abel já deixou sua marca na competição. Ele não apenas reforçou a confiança de seu elenco, mas também acendeu a chama de rivalidades históricas e provocou discussões sobre o papel das palavras no futebol. O desfecho dessa história será definido nas próximas semanas, mas uma coisa é certa, Abel Ferreira sabe como usar o jogo fora das quatro linhas a seu favor. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.